Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Físio na Folha. E hoje estaremos falando de um tema muito importante para a nossa prática médica aqui. Combinado? Hoje a gente vai estar falando sobre parada cardiorrespiratória, a famosa PCR. Então, bora lá para o nosso quadro, vamos ver como que vai estar acontecendo isso, o que a gente precisa fazer quando a gente estiver diante de um paciente que está em parada cardiorrespiratória. Só que antes de começar todo o protocolo, o algoritmo que a gente tem que seguir ali, nós vamos definir algumas coisinhas antes. Combinado? Pensando aqui, quando a gente fala, vou até colocar aqui, ó, PCR. PCR é parada cardiorrespiratória. E quando a gente fala da definição de uma parada cardiorrespiratória, nada mais eu quero dizer, e é o seguinte, é uma parada da atividade do coração, tá bom? Então, é uma parada da atividade cardíaca. E aí, quando eu me refiro a uma parada de atividade cardíaca, eu posso ter tanto a atividade elétrica do meu coração, tá? Que aí o coração ele para por completo, porém eu posso ter atividade mecânica. Às vezes eu vou ter o impulso elétrico, porém a parte mecânica do meu coração não está funcionando direito. Tá bom? Então, ó, quando eu me refiro a essa questão da parada da atividade, pode ser atividade elétrica ou uma atividade mecânica do meu coração. E é importante a gente saber isso daqui, tá bom, pessoal? Porque tem diferença em relação à elétrica e à mecânica. Combinado? Então, é porque assim, às vezes vocês vão ver lá que, por exemplo, eu posso ter um ritmo de parada, porém o meu coração, ele não está parado, ele continua contraindo. Daí a gente vai ver muito numa taquicardia ventricular, que o ventrículo está contraindo tão rápido, que ele não consegue gerar aquela perfusão de sangue, ele não consegue bombear sangue para a grande circulação como deveria, de forma efetiva. Tá bom? Então, essa parada da atividade cardíaca, tanto elétrica quanto mecânica, é o que a gente chama de PCR. E graças a essa parada súbita que nós estamos falando, a gente vai ver a clínica que o paciente vai apresentar, tá bom? Porque quando ele tem essa parada aqui, e é o que a gente geralmente acaba vendo no nosso dia a dia ali, você chegou e deu de cara, se deparou com uma pessoa caída no chão, tá bom? O que a gente vai ver que vai acontecer com essa pessoa quando ela entra nesse ritmo de parada? A primeira coisa é que ela vai estar irresponsiva, ela não responde, tá bom? A pessoa ela não responde, ou seja, irresponsiva. Combinado? Outra coisa que a gente vai observar nesse paciente é o tipo de respiração. Ou ele não vai estar respirando, ele vai estar em asfixia, que a gente fala, tá? Ou ele vai estar naquela respiração toda feia, que o paciente fica meio que engasgado, que a gente chama de gasping. Ou seja, no nosso meio médico, o pessoal costuma falar, o paciente está gaspeando, né, pessoal? Então, entre a respiração também o que a gente vai ver é isso daí. E outra coisa que nós teremos é a ausência de pulso. Ou seja, paciente não tem pulso. Combinado, pessoal? E aí, aqui é o que a gente vai começar a nossa aula. É aqui onde a gente começa. Por quê? A partir do momento que eu me deparo com uma pessoa, e aqui eu estou falando que pode ser tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar, tá bom? Ou dentro ou fora do hospital. Vi uma pessoa ali que está irresponsiva, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer com essa pessoa aí? Eu tenho que pegar, galera, e começar a bater no peito dela ali. Eu bato no peito dela e falo, senhor, senhor, senhora, senhora. Vai lá. Não respondeu? Se essa pessoa, após eu tentar chamar ela, ela não responde, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que checar pulso e vou ter que ver se essa pessoa está respirando. Quando eu me refiro a checar pulsos, são pulsos de grandes artérias. No caso, eu estou me referindo à nossa carótida, tá bom? Se você não sabe ver como que é a carótida, só colocar a mão aqui na frente da traqueia e deslizar do lado. Na hora que eu entrar no sulco entre a traqueia e o esternocleidomastoide, geralmente ali a gente já acha a nossa carótida. Então, ó, a gente vai olhar para a carótida. E aqui, pessoal, se a pessoa que vai checar o pulso for uma pessoa inexperiente,
ela pode, às vezes, sentir o pulso dela mesmo e dar um falso positivo ali. Ela pode falar que o paciente tem pulso, porém ela está sentindo o pulso dela mesmo. Então, por isso que se tiver alguém experiente nesse momento, é preferível que essa pessoa cheque o pulso do paciente, tá bom? E como que eu vou olhar se o paciente está respirando? Olhando para o tórax, né? Olhar a expansibilidade torácica. Então, eu olhei para o tórax. Está expandindo? Está respirando? Não está expandindo? O paciente não está respirando. Combinado? Então, é basicamente assim que a gente vai olhar. E aí, vamos lá, galera. O que aconteceu? Então, eu fui, chamei o paciente ali, não respondeu, tá bom? A partir do momento que ele não respondeu, o que eu vou ter que fazer? Checar pulso e checar se ele está respirando. Em quanto tempo que eu tenho para fazer isso daqui? Ó, de 5 a 10 segundos. Nem mais e nem menos. Tá bom? Então, eu tenho de 5 a 10 segundos para checar pulso e para checar a expansibilidade torácica. Então, eu já estou checando o pulso e já estou olhando para o tórax do paciente. E aí, a partir daí, é o que a gente vai definir. O paciente não está respirando, não responde e não tem pulso. O que a gente vai fazer? A partir desse momento, a primeira coisa que nós iremos fazer é gritar socorro, né? Chama o médico. O médico é a gente, né, pessoal? Primeiro, ó, SAMU, se eu estiver na rua e se eu estiver dentro do hospital, ajuda. Chama a equipe médica, a equipe de enfermagem, os técnicos, todo mundo para vir dar uma mão ali com esse paciente, tá bom? Muitas vezes é o próprio técnico ou o próprio enfermeiro que vai fazer o diagnóstico ali na hora. E aí ele vai chamar a equipe médica e tudo mais. Combinado? Então, a primeira coisa, a partir do momento que eu constatei que o paciente está em parada, é pedir ajuda. Pedir ajuda. Combinado? Porque eu preciso, sozinho a gente não vai conseguir fazer a manutenção desse paciente aí. Em segundo lugar, pedir ajuda. O que eu vou fazer a partir de agora? Agora a gente vai começar, então, o nosso protocolo de BLS. O famoso Basic Life Support. Suporte de vida básico, tá bom? Aquele suporte básico de vida que a gente vai ter. E é aqueles primeiros minutos, o primeiro atendimento que a gente vai dar para aquele paciente para tentar salvar a vida desse paciente. E quando a gente entra dentro desse BLS que nós estamos falando, aí a gente tem, a partir de agora, aquele famoso algoritmo que a gente tem que seguir para o BLS. E aí a gente usa as famosas letrinhas, né? Que no caso aqui agora, ó, é C, A, B, D. Bom, pessoal, C, A, B, D. Lembrando, nós estamos pensando em um paciente com uma parada cardiorrespiratória por uma causa cardíaca. Eu já vou dar um adendo de uma outra questão que pode acontecer com vocês. Mas só para a gente já saber. O que cada letrinha dessa daqui é uma abreviação do inglês, tá bom? Que o C é de circulation, o A é de airway, o B é de breathe e o D é de desfibrillation, tá bom? Que é desfibrilação. Então, aqui, ó, circulação. O A, ele vai ser de vias aéreas. O B é de respiração. O breathe. E o D é de desfibrilação. Pessoal, e por que a gente fez essa inversão de ordem aqui? Eu coloquei a letra C em primeiro lugar. Porque nós estamos falando de uma PCR, tá? Por causa cardíaca. Ou seja, eu sei que quem parou ali, na grande maioria das vezes, vai ser o coração. Então, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar de tudo, restabelecer a circulação desse paciente. Tá bom? Depois eu vejo vias aéreas, depois eu vejo respiração, depois eu vou falar da desfibrilação. Agora, eu tenho a questão de, por exemplo, se for um caso de asfixia ou de afogamento, tá bom? Aqui eu sei que a minha PCR não é de causa cardíaca. Por quê? Ou a pessoa asfixiou ou ela está afogada. Então ela entrou em PCR por causa disso. E aí, como aqui agora a via aérea que é o problema, aqui eu já posso seguir a sequência normal. A, B, C, D. Tá bom? Mas se não for esses dois casos aqui, ó, a gente começa pela letra C, que é a circulação. Combinado, pessoal? Bom, então vamos começar a falar de cada uma dessas letrinhas aí a partir de agora, tá bom? Vem comigo então. Pessoal, quando a gente fala da letra C,
A primeira que a gente está falando ali, que é circulação. E para a gente manter a circulação, não tem outro método, né? É a compressão torácica que nós iremos falar aqui. Então, ó, anotem aí. Compressão torácica. E aí eu trago essa imagem porque a gente tem que entender alguns detalhes em relação a isso daí. Como que será essa nossa compressão? Tá bom? Para que seja uma compressão torácica efetiva, tá bom? O tórax do paciente, ele tem que ser comprimido a uma profundidade de aproximadamente 5 a 6 centímetros. Antigamente colocava-se maior ou igual a 5 centímetros, né, pessoal? Porém, não, tem uma galera que fala assim, pô, maior do que 5 centímetros pode ser 15. E aí o cara enfiava o tórax do paciente lá na coluna, né? E aí não dá certo, tá bom? E quando a gente faz isso, acaba quebrando costelas e fratura de costela perde a eficiência da compressão torácica. Costela fraturada perde a eficiência da compressão torácica. Então, estipulou-se agora que a compressão deva ser de 5 a 6 centímetros e em uma frequência aproximada de 100 a 120 compressões por minuto. Bom? E como que a gente vai contar isso? Aí tem várias técnicas aí, né? Tem as musiquinhas que o pessoal conhece, tem alguns metrônomos, até a própria Associação Americana de Cardiologia, eles disponibilizam um aplicativo com um metrônomo que você pode baixar no celular, ele já te dá certinho o ritmo que você tem que fazer, na velocidade certinha. Bom, agora vem o detalhe, a técnica para fazer a compressão. Olhem para essa imagem, pessoal. O que vocês conseguem ver aqui, ó? A primeira coisa que eu quero que vocês se atentem é braços retos, tá bom? Os braços, eles devem ser esticados. Esticados. Eu não quero o braço dobrado na hora de fazer a massagem. Não quero o braço dobrado. O braço tem que ser esticado. Põe uma mão sobre a outra, sobreposição de mão, e é essa parte aqui da mão que irá fazer a compressão bem na parte external, aqui na parte medial do nosso tórax aqui, 2 ou 3 centímetros acima da apófise tifoide. Tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa é o braço estar esticado. Depois, a angulação que vocês podem ver desse paciente aqui, ó, pode ver que ele não está nem para trás e nem muito para frente do paciente. Tá bom? Ele está exatamente a um ângulo de praticamente aqui, ó, se fosse a gente fazer, quase que 90 graus com esse paciente aqui. Tá bom? Quase que 90 graus com o tórax desse paciente. Então, é isso que eu quero. Bom, é isso que eu quero. O que mais que eu preciso saber? Eu não vou usar a força do meu braço para comprimir o meu paciente. É o movimento do tórax. Eu uso o peso do meu tórax, solto o meu tórax para comprimir o tórax do paciente. Então, eu soltando o peso do meu tórax, que é o que eu vou conseguir fazer aquela compressão efetiva desse paciente. Tá bom? E a partir do momento que eu comprimi, o que eu preciso fazer? Deixar o tórax do paciente voltar. Ele precisa expandir novamente. Então, eu comprimi 5 centímetros, eu preciso deixar esse tórax voltar 5 centímetros também. Combinado? E aqui, ó, um adendo, que é algo novo, tá bom? Que é o seguinte, o paciente, para que ele comece a ser reanimado, ele precisa estar nessa posição, né? Que é em decúbito. Só que é o seguinte, hoje em dia, não precisa mais, não precisa mais usar prancha. Olha só que legal. Não precisa mais colocar aquela prancha nas costas do paciente. Claro que se colocar não tem problema, vai ser bom, vai ajudar, mas não há mais essa obrigatoriedade de colocar a prancha na parte posterior das costas ali do paciente. Combinado, pessoal? Quando a gente fala de compressão torácica da letra C, é isso que a gente tem que saber, beleza? Agora a gente vai para a letrinha A. Bom, e a nossa letrinha A, ela vai fazer o quê? Ela fala o quê para a gente? Lembra? Airway, abrir vias aéreas. Combinado, pessoal? Como que a gente vai abrir as vias aéreas? Elevação do queixo, tá bom? E elevação da mandíbula. E a gente vai retificar a cervical desse paciente e fazer essa elevação, tanto de queixo quanto de mandíbula. Lembrando que aqui eu estou falando de uma PCR de um paciente normal que caiu ali na nossa frente ou que está dentro de um pronto-socorro. Porque paciente de trauma,
Paciente que veio por causa de trauma e que entrou em PCR, você não vai fazer isso daqui, porque ele pode ter uma fratura de cervical, ele vai estar com colete, ele vai estar com o coxinho lateral bloqueando o movimento de cabeça. Então, não façam isso se for uma PCR por trauma, combinado, pessoal? Só se for uma PCR de causas normais, beleza? Letra A é basicamente isso daí, abrir as vias aéreas. E aí, quando a gente vai para a letra B, tá, que é a ventilação, aí agora aqui, ó, a ventilação nada mais é do que dar oxigênio, ventilar o nosso paciente, tá bom? E como que a gente vai ventilar o nosso paciente? Ó, como que será dada a ventilação do nosso paciente? E aqui é onde a gente já começa os nossos ciclos, né? Então, a gente vai ter ali as nossas compressões torácicas, e a gente vai falar que para que seja efetivo, então, eu preciso promover 30 compressões. E para cada 30 compressões, eu vou fazer 2 ventilações. Tá bom? Então, eu vou promover essa frequência de 30 para 2. 30 compressões, para a compressão, ventila 2 vezes esse paciente. Só que aqui um detalhe, tá? A ventilação não é rápida. Tá bom? É uma ventilação lenta. Por quê? Nós, quando respiramos, o nosso tórax expande lentamente e retrai lentamente. Então, tem que ser lento essa ventilação aqui. E como que a gente vai fazer essa nossa ventilação que nós estamos falando? Ela pode ser tanto boca a boca, pode ser boca máscara, a gente usa aquela máscarazinha, certo? Pode ser com o ambu, mas aí, Tiago, o paciente está sangrando, está com um monte de baba, está aquela coisa, eu não vou pôr a minha boca ali. Pessoal, se vocês não quiserem, não precisa fazer essa respiração aí, tá bom? Se tem um ambu, legal, mas se não, não precisa fazer essas duas aqui, por quê? A própria compressão torácica comprime também, se ela for efetiva, ela comprime também os pulmões, e isso acaba ventilando esse nosso paciente, tá bom? Então, é basicamente isso daí que está acontecendo. Então, é isso que eu quero. O que importa para a gente é uma boa compressão aqui, tá bom? Por quê? Em teoria, o sangue desse paciente ele está oxigenado. Por quê? A causa da parada dele não foi respiratória, foi cardíaca. Então, em teoria, o sangue está oxigenado. E aí, a gente pode promover as compressões sem a necessidade de fazer essa ventilação. Claro que se eu tiver o ambu ali para fazer ventilação ou a máscara, vai ser muito mais efetivo, tá bom? Mas se não, não precisa fazer. Combinado, pessoal? Bom, e aqui um detalhe interessante. Eu vou promover esse ciclo de compressão, ventilação, por 5 vezes, ou seja, 5 ciclos. E aqui vem a importância de sempre estar em 2 socorristas. Sempre ter 2 pessoas para promover esse socorro aí, por quê? A cada 5 ciclos, eu preciso trocar a pessoa que vai fazer as compressões. Então, a gente faz uma troca. Fui lá, fiz 5 ciclos, fiz respira, ventila 2 vezes. Mais 30 compressões, ventila. Mais 30, ventila. Mais 30, ventila. 5 ciclos. Troco. Por quê? Eu canso, pessoal. Por mais que a pessoa seja bem treinada, seja forte, seja tudo mais, ela cansa, ela perde efetividade na compressão. E ela perdendo efetividade da compressão, a chance desse paciente sobreviver acaba ficando menor ainda. Tá bom? Já é um quadro gravíssimo, mas a chance acaba ficando ainda menor. Combinado? Então, esse é um detalhe que eu quero que vocês tenham. Sempre tentar estar em 2 socorristas aqui. Combinado? E aí, galera, o que vai acontecer a partir de agora? Nesse momento agora, a gente vai pular para a nossa letrinha D, tá bom? Porque lembra que lá no começo a gente falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar ajuda. E quando eu chamo ajuda, tanto do SAMU ou da minha equipe dentro do hospital, eu preciso pedir o desfibrilador. Então, se eu ligar para o SAMU, tem que falar para o SAMU, ó, é uma parada, traz o EIA. Se eu falar para minha equipe, ó, é uma parada, traz o desfibrilador. Certo, pessoal? Porque esse cara é o que vai definir o curso do que vai acontecer na nossa conduta em relação a esse paciente. E aí, a partir de agora, aqui a gente entra na nossa letrinha D, tá bom? Que é a desfibrilação. Desfibrilação.
Combinado, pessoal? E aí, o que, que a gente vai ter aqui, ó? A partir do momento que eu tô lá, tô fazendo massagem, chegou ou o SAMU com o DEA ou a equipe com o desfibrilador, o que, que a gente vai fazer? Parar. Parar o quê? Parar as compressões. Ah, Thiago, parar é parar as compressões. Ah, não importa em qual fase, qual momento do ciclo eu esteja. Pare as compressões. Antigamente, preconizava terminar o ciclo, né? Agora não. Você para exatamente onde você está e aí você vai fazer o quê? Checar o ritmo desse paciente aí, tá bom? Você vai pegar o desfibrilador ou o DEA e você vai checar o ritmo desse paciente. Por quê? Quando você coloca as pás do desfibrilador ou as pás do DEA no tórax do paciente aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai checar o ritmo. E aí, dentre os ritmos de paradas, eu tenho dois tipos diferentes: os chocáveis e os não chocáveis. Dentre os chocáveis, quem que eu vou ter? Fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular, ambas sem pulso. E nos ritmos não chocáveis, quem eu tenho? A sistolia, bom, que o coração não está trabalhando, ou a famosa AESP, que é atividade elétrica sem pulso. Ou seja, a atividade elétrica está funcionando, mas o coração ele não está conseguindo contrair de forma efetiva. A atividade elétrica funciona, porém a atividade mecânica não funciona. Lembra que a gente falou no começo da aula? Então, olha a importância de saber que eu tenho atividade elétrica e atividade mecânica desse meu paciente aí. Beleza, chequei o pulso e aí esse pulso ele é chocável. Bom, viu o pulso ali? Ele é chocável. Vamos supor que eu estou numa fibrilação ventricular sem pulso. Bom, como que vai acontecer a partir de agora? Viu o ritmo lá? É chocável? O que, que eu vou usar? Se for fora do hospital, a gente vai usar o DEA, tá bom? E o DEA, pessoal, é um aparelhinho, ele coloca as pás aqui e ele vai te dar todas as instruções, você não precisa fazer nada. A única coisa que ele vai fazer, ele vai pedir para você colocar as pás, colocou a pá, ele vai falar, checando o ritmo. Aí, se for um ritmo chocável, ele vai falar, ritmo chocável, aperte o botão vermelho. Todos se afastem e aperte o botão vermelho, por exemplo. Se apertou o botão vermelho no DEA, ele sozinho já vai lá, dá o choque. E o choque, o próprio DEA já fala, volte às massagens, volte a realizar compressões torácicas. Então, ele vai te guiando, tá bom? Diferente do intra, aí nós teremos o nosso desfibrilador. E aí, esse cara nós temos que saber usar, tá bom? E aí, dentre os desfibriladores que nós vamos encontrar no nosso meio médico aqui, nós temos dois. Um que é conhecido como monofásico e o outro que é conhecido como bifásico. Pessoal, é importante eu saber isso daqui? É muito, por quê? Dependendo do desfibrilador que eu estou falando, a carga que eu vou dar nesse paciente do choque vai ser diferente, tá bom? Então, o que, que a gente vai fazer? Ó? Quando eu me refiro a monofásico, a gente vai usar uma carga de 360 joules, tá bom? Já no bifásico, a carga vai ser 200 joules. Só que aqui, ó, não é sincronizado, não é para colocar no sincronizado. Eu não quero saber qual momento do ritmo que o meu coração está ali para que esse choque aconteça. Quero que resete o coração, tá bom? Então, não importa se é QRS, se não é QRS, não importa, aqui eu não quero que sincronize, aqui é o choque. E aí vem um detalhe, um adendo que eu quero dar para vocês, muito importante aqui, é o seguinte. Toda vez que for checar o ritmo com o desfibrilador, tá bom? Toda vez que for pegar o desfibrilador, já coloquem o gel nele e já carreguem o desfibrilador. Já carrega as pás do desfibrilador e coloca no tórax do paciente. Por quê? Se você viu ali que é um ritmo chocável, você só aperta o botão e dá o choque, tá bom? Porque, olha só, se eu pego e coloco para ver o ritmo, não coloquei o gel e não carreguei a pá, o que, que eu vou ter que fazer? Tirar, colocar o desfibrilador de volta lá, carregar, pegar o gel, colocar de novo, depois voltar. Olha o tempo que eu perco. Então, se eu já pego, coloco o gel e já deixo carregado as pás, eu coloco ali. Se eu não apertar o botão, não vai dar o choque, tá bom? Então, o que, que acontece? Coloquei ali, é ritmo chocável? Pum, dá o choque. E a partir do momento que eu choquei, eu sei que todo mundo vai ficar ansioso já em querer saber se esse choque deu certo, né? E aí vai querer checar o ritmo de novo. Porém,
não é para checar o ritmo e nem o pulso. Olha só, não checar ritmo nem pulso. Nenhum dos dois eu quero que vocês chequem a partir de agora. O que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês voltem às compressões, tá bom? Voltar às compressões. E aí, eu estou falando naquela frequência de 30 para 2 por 5 ciclos. Tá bom? Só depois disso daqui, depois que eu realizar os 5 ciclos novamente, é que eu vou checar ritmo e vou checar pulso. Combinado, pessoal? E por que que isso daqui acontece? Porque é o seguinte, muitas vezes, depois do choque, lembra que eu falei para vocês, eu posso ter uma atividade elétrica, uma suspensão da atividade elétrica ou uma suspensão, uma parada da atividade mecânica. Após o choque, a atividade elétrica ela pode voltar. Porém, a mecânica fica abobalhada, ela demora para voltar um pouquinho. O que a gente faz? Quando a gente volta a comprimir o tórax desse paciente, a gente vai dar aquela perfusão, a gente vai fazer a circulação correr e perfundir os tecidos. E isso dá uma maior efetividade para que o nosso choque funcione e para que as nossas manobras funcionem. Combinado, pessoal? Então, por isso, não checar ritmo e pulso de cara, tá bom? Voltem às compressões. Depois que terminar os 5 ciclos, aí sim nós iremos checar ritmo e iremos checar o pulso do nosso paciente. E aí, quando a gente pega e checa o ritmo do nosso paciente, ó, pega a pá do desfibrilador de novo lá, chequei o ritmo. Tem um ritmo organizado? Tem um ritmo organizado? Beleza, o que eu vou fazer? Vou checar o pulso. Tem pulso? Pessoal, continua ali a conduzir o paciente agora que ele voltou, tá com pulso, tá bonitinho. Olhei lá, o paciente está com ritmo desorganizado. Ele ainda continua na nossa fibrilação ventricular. Pessoal, adianta eu checar pulso aqui? Não, né? Ele não vai ter pulso. Então, ele ainda está em ritmo de parada, ele ainda está em PCR. A partir desse momento aqui, ó, o que vai acontecer? Se o paciente não respondeu, nós iremos entrar agora no suporte avançado de vida desse paciente aqui, que é o nosso famoso ACLS. E esse carinha aqui, ó, nós iremos falar dele na próxima aula, tá bom? Porque nessa daqui eu queria falar com vocês até esse ponto, porque até aqui é o BLS que nós estamos falando, que é o Basic Life Support. Na próxima aula eu vou trazer o ACLS. Por quê? O ACLS, por ser avançado, a gente agora já começa a usar algumas drogas de emergência, como adrenalina, mildarona, e a gente vai ver tudo como acaba acontecendo. Combinado, pessoal? Então, espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenham aproveitado bem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, volta, revisa, vejam novamente o que está acontecendo aí. E tamo junto e até a próxima.